O soldado Marcelo Mendes, segurando sua primeira permissão de licença com as mãos trêmulas, estava prestes a passar pelo posto de controle do portão principal quando parou bruscamente ao ouvir uma voz que fez um calafrio percorrer sua espinha. Ei, soldado! Vem aqui um instante. Era o tenente-coronel Carlos Guerra, comandante do batalhão de polícia do Exército, ostentando seu inconfundível braçal de couro preto com letras brancas. Sob a iluminação pálida da chuva fina que caía, o rosto de Marcelo revelava hematomas azulados nas maçãs do rosto e uma crosta de sangue seco nos lábios rachados. O tenente-coronel Guerra franziu a testa e perguntou com um tom gélido: por que o rosto de um soldado saindo de licença está assim? Com uma expressão de terror, Marcelo assentiu reflexivamente e gaguejou: ah, isso! Me machuquei durante o treinamento de campo. No entanto, o olhar do tenente-coronel era afiado como uma lâmina. Treinamento? Isso são marcas de espancamento. Sem dizer mais nada, Guerra pegou a mochila de Marcelo e o conduziu, quase à força, para o escritório da Polícia do Exército. Sob a luz antiga e zumbidora das lâmpadas fluorescentes, ele ofereceu um copo de café preto fumegante e disse em voz baixa: aqui é jurisdição da PE. Fale a verdade, exatamente como aconteceu. Segurando a borda do copo com as duas mãos, Marcelo finalmente desabou em lágrimas. O nome do cabo Tiago Santana e sua gangue, que infligiam espancamentos habituais e humilhações todas as noites, e o nome do tenente-comandante de pelotão, que presenciava a violência e se omitia, jorraram de sua boca como uma represa rompida. Quando a longa confissão terminou, o tenente-coronel Guerra soltou um suspiro profundo e bateu 2 dedos na borda da mesa de madeira maciça. Entendido. Obrigado por aguentar até agora. Eu te prometo uma coisa: quando você voltar da sua licença, os desgraçados que fizeram isso com você não estarão mais nesta unidade. Então vá e descanse com a mente tranquila. A declaração fria cortou o ar do escritório. Marcelo, carregando uma mistura de medo e um estranho alívio, prestou continência e desapareceu na escuridão além do portão da guarda. Enquanto o ônibus que ele pegou descia as estradas sinuosas da Serra do Mar, dentro da divisão, silenciosamente mas impiedosamente, o poder do comandante da PE estava sendo acionado. Embora fosse horário de silêncio e toda a unidade estivesse com as luzes apagadas, o quartel-general da Polícia do Exército ainda estava aceso. O tenente-coronel Carlos Guerra convocou 3 pessoas para a apertada sala de briefing: o capitão-chefe de operações, o chefe de investigações e o líder da equipe de análise de inteligência. Assim que a porta da sala de reuniões se fechou, ele colocou um pequeno pendrive USB sobre a mesa. Isso é apenas o registro do CFTV do portão principal de hoje. Faça uma ampliação precisa dos trechos onde o soldado Marcelo aparece. Analisem o rosto, os ângulos dos hematomas, as marcas, o jeito de andar, e extraiam a probabilidade de abuso físico em números. O capitão de operações brilhou os olhos. Esta é a nossa autorização agora. Sua voz era baixa, mas a postura indicava que arrancaria as divisas de qualquer um que ousasse questionar. Logo, a equipe de inteligência abriu um mapa de situação. A lista das câmeras de segurança instaladas nos alojamentos, refeitório, cantina e campo de treinamento foi projetada na tela, e marcas vermelhas de coleta prioritária começaram a aparecer sequencialmente. O tenente-coronel Guerra instruiu o líder da equipe: a vítima não é um recruta recém-chegado. Aquele rosto indica agressões contínuas por pelo menos um mês. Obtenham todos os registros dos últimos 10 dias do alojamento, refeitório e área de TFM, treinamento físico-militar. Tracem a trajetória de movimento para saber quem esbarrou com quem, onde e a que horas. Sim, senhor. Também precisaremos de perícia forense nos celulares. Eu me responsabilizo pelos mandados. Movam-se rápido. O chefe de investigações já estava elaborando a lista de testemunhas prioritárias. Eram os 9 soldados que compartilhavam o alojamento com Marcelo, os soldados de patente imediatamente superior e todo o efetivo do grupo de combate ao qual pertencia o problemático Cabo Santana. Ao lado dos nomes, adesivos azuis de proteção prioritária e adesivos vermelhos de potencial cúmplice, agressor, eram colados para distinção. O próximo passo foi a coleta de depoimentos.
Menos de 30 minutos após o toque de silêncio, a equipe de infiltração da PE, munida de passes de circulação especiais previamente assegurados, moveu-se pelas saídas de emergência dos alojamentos e pelos portões dos fundos. Os soldados com maior probabilidade de serem vítimas foram silenciosamente chamados e conduzidos para uma pequena sala de aconselhamento ao lado do rancho. Enquanto a água fervia na chaleira elétrica para um chamate, o investigador da PE sentou-se vestindo apenas a gandola camuflada sem o braçal ostensivo, numa postura neutra. Ninguém vai se machucar aqui. Mas se houver omissão no depoimento, você também pode se tornar cúmplice. Um soldado que olhava com ansiedade foi o primeiro a abrir a boca. Ele contou sobre o cabo Santana vasculhando os bolsos da calça tática em busca de cigarros, dizendo isso não é trote, é instrução, e sobre como ele controlava o alojamento de madrugada após o serviço noturno para aplicar espancamentos habituais. Revelou também que após as agressões, o tenente dizia, o comandante de pelotão também está do nosso lado, e tudo isso se espalhou como uma mancha de óleo. Os testemunhos se encaixavam como um quebra-cabeça. A equipe de vigilância da PE lançou 2 pequenos drones. O sargento operador enxugou o suor da testa e ampliou a imagem na tela. Os drones circularam sobre a área designada para fumantes atrás dos alojamentos e ativaram as câmeras térmicas e de alta resolução. Perto das latas de lixo do fumódromo, maços de ataduras e panos com sangue oxidado eram visíveis na imagem. O tenente-coronel Guerra olhou para o monitor e finalizou os cálculos mentais. Horário da agressão, local da agressão, tentativa de ocultação, todas as evidências asseguradas. Antes mesmo de o dia clarear, os telefones do tenente-comandante de pelotão e do capitão-comandante de companhia tocaram em sequência. O chefe de investigações notificou brevemente pelo viva-voz da secretaria. Dirijam-se imediatamente à sala de interrogatório da Polícia do Exército. Em caso de atraso, será reportado como insubordinação ao comando superior. O tenente, que correu gritando de susto ao acordar, estava com os olhos inchados. No entanto, no momento em que viu a expressão do tenente-coronel Guerra parado no meio do corredor da PE, seu instinto lhe disse que a situação estava acabada. Houve relatos de disciplina militar durante o treinamento, mas o CFTV mostra soldados sendo arrastados para os fundos do alojamento todas as noites. O tenente torceu as mãos e tentou se justificar. Eles são tropas conscritas, o controle não é fácil. Controle? Deixar a violência correr solta e não enviar uma única linha de relatório é prevaricação. O tenente-coronel falou com voz gélida para o chefe de investigações. Tenente e capitão, todos agora na condição de investigados. Confisque os celulares imediatamente. No primeiro relatório de progresso da investigação, redigido às 5h33 da manhã, quando o sol começava a nascer, a seguinte frase estava impressa em vermelho: 7 soldados vítimas confirmados. Total de 17 agressores e cúmplices estimados. Alta probabilidade de envolvimento na cadeia de comando, comandante de pelotão e de companhia. Apreensão de provas materiais e de vídeo em andamento. Relatório de emergência para o general de divisão agendado. Antes mesmo que a tinta no papel secasse, Guerra declarou: o código desta operação é faxina. Prossigam sem emoções desnecessárias. Marcelo, que havia adormecido no ônibus a caminho de casa, nem sonhava que a unidade para a qual retornaria já estava sendo reconfigurada de uma forma completamente diferente. O tenente-coronel Guerra empurrou as pesadas portas de bronze do gabinete do general de divisão com passos firmes. O general Roberto Torres, pego de surpresa pelo pedido de relatório de emergência, estava de pé, vestindo apenas sua jaqueta de campanha, folheando documentos. Que assunto é esse para um relatório a esta hora? Guerra colocou o relatório preliminar de uma página A4 sobre a mesa. Frases marcadas com marca-texto vermelho em cada parágrafo, como abuso físico habitual, responsabilidade de comando e recomendação de punição criminal, atingiram a visão do general como facadas. O tenente e o capitão estão sob investigação. A perícia nos celulares está em andamento e já garantimos 3 terabytes de arquivos de vídeo de atos de crueldade. O rosto do general Torres endureceu. Se entrarmos com uma investigação formal em um caso desses, a honra da divisão. A honra deve ser mantida, mas o encobrimento é crime general. Guerra cortou secamente.
Rompendo o silêncio do chefe da assessoria jurídica e do chefe da inspetoria, ele apresentou um documento adicional. Código Penal Militar, artigo 209 e Regulamento Disciplinar do Exército. Atos de violência privada uniformizados e falha no dever de reportar acarretam punição severa. A mão do general Torres, que segurava uma caneta sobre o joelho, tremia visivelmente. Se hesitasse na decisão, ele próprio estaria nas manchetes dos jornais no dia seguinte. Certo. Autorizo a investigação total. Mas a exposição externa. Para bloquear a exposição externa, precisamos lidar com isso internamente com mais rapidez ainda. Isolamento total dos agressores e cúmplices, exoneração imediata da cadeia de comando e transferência imediata via chefe de pessoal. O general suspirou e pegou o telefone. Conecte-me ao chefe de pessoal, é um. Operação de corte sistemático de comando. Sala de situação às 8 horas. O capitão Borges e o tenente Souza, trazidos sem nem mesmo conseguir colocar suas boinas, receberam as notificações de convocação para o Conselho de Justificação e Disciplina de Emergência. Nos documentos, carimbos verdes e um carimbo vermelho de análise de transferência urgente estavam sobrepostos. Não teremos nem chance de defesa? O capitão Borges levantou a voz, mas o chefe da assessoria jurídica silenciosamente lhe entregou um livreto resumido do Código de Processo Penal Militar. Vocês têm o direito de permanecer calados, mas será a polícia do Exército e não a polícia civil quem colocará as algemas. Simultaneamente, a seção de pessoal colocou o cabo Tiago Santana e seus 9 comparsas na lista prioritária de transferência. Os destinos eram a fronteira de selva na Amazônia, Cabeça do Cachorro, e postos de vigilância isolados no Pantanal, locais considerados o inferno físico e mental, verdadeiros exílios. Às 10h15 no terceiro andar do alojamento. A equipe de investigação da PE, equipada com câmeras corporais nos coletes, arrombou a porta. Luvas grossas de inverno manchadas de sangue encontradas no fundo dos armários, um pendrive contendo vídeos de violência noturna e um caderno rotulado como livro da disciplina, foram recolhidos em sacos de evidência, um após o outro. O líder da equipe de perícia abriu o grupo de mensagens no celular armazenado. Santana, hoje o moleque do Marcelo precisa de uma lição. O tenente deu ok. O investigador tirou um print da tela, salvou em uma pasta separada e sorriu com escárnio. Lição, que palavra bonita. Agora é hora de vocês receberem uma lição no Tribunal Militar. Ao mesmo tempo, na sala de triagem da enfermaria, os 7 soldados vítimas foram alojados separadamente, seguindo o protocolo de proteção de testemunhas da PE. O oficial psicólogo aplicou o teste de triagem de PTSD e 3 foram classificados como alto risco, recebendo ordem de transferência imediata para o Hospital Central do Exército. O tenente-coronel Guerra verificou os resultados e escreveu uma pequena nota: apoio ao tratamento contínuo das vítimas após a baixa, acionar o Centro de Direitos Humanos do Ministério da Defesa. Às 13h40, reconvocação no gabinete do general. O general Torres mostrou o rascunho de sua diretriz especial ao tenente-coronel Guerra. Como comandante, assuma a responsabilidade e ordeno total cooperação com a investigação. No entanto, Guerra balançou a cabeça educadamente. O documento oficial não deve falar apenas de responsabilidade, mas de medidas concretas de prevenção. Investigação completa de abusos em toda a unidade imediatamente. Educação obrigatória sobre direitos humanos para a tropa e endurecimento da responsabilidade dos comandantes. Se essas 3 linhas faltarem, a imprensa vai nos estraçalhar novamente. O general ficou em silêncio, mas acabou pegando a caneta e corrigindo o texto. Entendido. Às 17 horas, videoconferência de comando. O tenente-coronel Guerra transmitiu uma palestra especial sobre a erradicação de abusos para cerca de 30 comandantes de batalhão e regimento. A frase na primeira página do material era simples: violência não é disciplina. No momento em que tentam justificá-la, o Exército se torna uma organização criminosa. Um comandante de batalhão deixou uma mensagem cautelosa no chat: o desconhecimento do comandante também é crime? Guerra respondeu imediatamente: se não sabia, é incompetência. Se sabia, é cumplicidade.
Em ambos os casos, a isenção de responsabilidade é impossível. A janela de conferência esfriou instantaneamente. Ao pôr do sol, um caminhão de transporte levando os 9 agressores partiu para fora da unidade. O destino era um galpão isolado no campo de treinamento de selva, aberto há mais de 15 dias. Pela fresta da janela esquerda do caminhão, a expressão de pânico de Tiago Santana desapareceu enquanto o veículo balançava. Nessa hora, no banco de trás de um ônibus intermunicipal a caminho de São Paulo, o celular de Marcelo recebeu uma mensagem curta enviada por um investigador da PE. Descanse bem. Estamos cuidando de tudo conforme prometido. Marcelo segurou a tela da mensagem e mordeu o lábio. Enquanto as luzes da cidade de São Paulo passavam borradas pela janela, lágrimas que ele não compreendia se formaram novamente em seus olhos. A próxima fase na unidade estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo ainda mais profundamente. Antes das 4 horas da madrugada, a equipe de perícia forense retornou à sala de situação da PEI com dados de celulares recuperados durante a noite e logs dos computadores dos alojamentos. As cópias sozinhas totalizavam mais de 40 gigabytes de dados, incluindo vídeos de espancamento compartilhados sob o nome de instrução, fotos de mãos ensanguentadas postadas com orgulho logo após as agressões e chats em grupo apontando o alvo do dia. O chefe de investigações girou a lista de arquivos e afirmou categoricamente: com isso, podemos encaminhar diretamente para a promotoria militar. O tenente-coronel Guerra bateu levemente na pilha de documentos. O encaminhamento é certo, mas a responsabilidade de comando precisa ser elevada ainda mais. Verifiquem se o Estado-Maior do Regimento recebeu relatórios sobre isso. Assim que a chamada matinal terminou, agentes da PE invadiram o escritório de pessoal do regimento. Relatórios de 3 meses atrás foram extraídos do servidor administrativo da rede interna, e um PDF contendo uma nota curta: caso de agressão ao soldado Marcelo Mendes, medidas de reforço disciplinar concluídas, foi descoberto. A data do relatório era de uma semana atrás. No campo de assinatura estavam as assinaturas digitais do coronel-comandante do regimento e de 2 oficiais do Estado-Maior. Guerra atendeu a linha direta do general de divisão, fez um breve briefing e acrescentou apenas uma linha: a partir de agora, o coronel-comandante do regimento também é alvo da investigação. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Por volta do meio-dia, 3 promotores da Justiça Militar chegaram à unidade. A tela do projetor foi ligada em uma parede da sala de investigação, e o promotor leu a lista de alvos para prisão preventiva. Incluindo o cabo Tiago Santana, eram 4 autores principais, 5 cúmplices, o tenente e o capitão por omissão, e o coronel do regimento por prevaricação, totalizando 12 pessoas. As celas da PE começaram a exceder a capacidade, e Guerra ordenou a transferência dispersa para as carceragens de 2 batalhões de PE vizinhos. Quando os agressores algemados começaram a subir nos ônibus do exército um após o outro, os recrutas que permaneceram nos corredores dos alojamentos prenderam a respiração e baixaram a cabeça. Alguém sussurrou: realmente acabou tudo. Naquela tarde, 2 investigadores enviados pelo Centro de Direitos Humanos do Ministério da Defesa chegaram à divisão. Eles entrevistaram todos os soldados vítimas, coletaram termos de consentimento para apoio psicológico de longo prazo e explicaram o programa de proteção a testemunhas. O soldado Pedro, que dividia o alojamento com Marcelo, desabafou ao preencher o formulário: no começo, achei que nada mudaria mesmo com a vinda da PE. Mas as pessoas estão realmente desaparecendo. O conselheiro assentiu e anotou: o que você viu é apenas o começo do processo. Quando a noite se aprofundou, uma postagem zombeteira apareceu no fórum anônimo da intranet da divisão: a polícia do exército deu um golpe de estado ou o quê? O rastreamento de IP revelou que o autor era um subtenente responsável pelo almoxarifado, destacado em outra unidade. Guerra enviou imediatamente um ofício de cooperação ao comandante da PE daquela unidade através da rede de comunicação: apresente-o até às 9 horas de amanhã. Em caso de não cooperação, iniciaremos investigação própria. A rede da Polícia do Exército é mais estreita do que se pensa, e as ordens foram mais rápidas do que o esperado.
Na madrugada seguinte, uma voz desconhecida soou nos alto-falantes da divisão. Todos os militares devem concluir a limpeza e organização dos alojamentos antes das 7 horas e se preparar para a inspeção especial da Polícia do Exército. Assim que o aviso terminou em alguns alojamentos, soldados jogavam cadernos secretos e discos rígidos com pornografia pela janela, e em outros, cabos enchiam sacos de lixo às pressas. Mas as câmeras térmicas dos drones da PEI não deixaram passar nem a fumaça de bitucas de cigarro. Quando a equipe de inspeção abriu as portas e entrou, armas improvisadas feitas de luvas e garrafas PET com cachaça disfarçada saíram dos sacos de lixo. Pouco antes do meio-dia, um agente do Centro de Inteligência do Exército, CIE, enviado pelo Estado-Maior, apareceu no gabinete do general. Ele colocou um envelope lacrado sobre a mesa. Há indícios de violação das regras de destruição de documentos secretos entre a equipe do Estado-Maior. Investigaremos como inteligência interna, solicitamos que a PE acompanhe. Guerra assinou o termo de cooperação sem hesitar. O general de divisão soltou um suspiro profundo e levantou-se. Tenente-coronel Guerra, agora realmente não tem volta. O tenente-coronel sorriu serenamente. Já não há razão para voltar, general. Nem lugar para se esconder atrás. Ao pôr do sol, uma formatura de emergência para todo o efetivo foi realizada no grande campo de desfiles. A escolha do campo aberto em vez do auditório foi uma mensagem silenciosa de que não havia lugar para se esconder. Na frente do comando, Guerra pegou o microfone e falou brevemente: a disciplina errada que prevalecia nesta unidade até hoje termina hoje. Atos de crueldade, espancamentos ilegais, trabalho forçado. Se qualquer um for pego, não apenas os autores e participantes, mas também os colegas e superiores que se omitirem, todos enfrentarão o tribunal. Vejam os lugares vazios dos agressores e sintam por si mesmos qual é o preço de desviar o olhar. O vento soprou de um lado do campo, balançando as golas dos uniformes camuflados dos soldados. Ninguém conseguia dizer uma palavra, e o último aviso ecoado nos alto-falantes reverberou até as colinas distantes. A operação de faxina sombria da PE ainda não havia terminado. Na noite seguinte, enquanto Marcelo passava seu segundo dia de licença, o relatório urgente do Centro de Comando e Controle do Exército, Brasília, apareceu na sala de situação do Comando Militar do Sudeste. Início de investigação de abuso na Divisão X, suspeita de envolvimento da cadeia de comando. O arquivo anexado trazia o nome e o carimbo do tenente-coronel Carlos Guerra. O chefe de gestão de pessoal que recebeu o relatório ligou imediatamente para a linha direta do comandante do Exército. O escândalo pode crescer para todos os comandantes. Vamos resolver isso silenciosamente. Mas o comandante balançou a cabeça. Resolver? Se encobrirmos sem base e a imprensa descobrir, todos nós cairemos. A PEI tomou a iniciativa, sigam o procedimento. O problema era que a imprensa já havia sentido o cheiro. Uma denúncia anônima intitulada Trauma Crônico durante o treinamento apareceu no Twitter de um repórter especializado em defesa, e a assessoria de imprensa do Exército entrou em regime de plantão noturno. O documento enviado pela assessoria para a divisão era curto e claro: em caso de questionamentos externos, resposta padrão. Sob investigação da Polícia do Exército, proibido dar detalhes factuais. Guerra leu o documento, deu um sorriso leve, triturou-o na fragmentadora e ligou para o promotor militar. Não precisamos de resposta à imprensa. Traga os mandados de prisão preventiva amanhã às 10 horas. Na madrugada do terceiro dia, a Promotoria Militar solicitou ao Tribunal Militar os mandados de prisão para o coronel do regimento e o capitão da companhia. Os motivos da prisão eram responsabilidade de comando, incitação à destruição de provas e prevaricação. O juiz militar, folheando os papéis, perguntou: muita gente gostaria de cortar isso no nível do coronel? A PEI tem certeza disso? O promotor silenciosamente espalhou na mesa as capturas do CFTV, os registros de conversa no WhatsApp e as fotos dos ferimentos dos soldados. O juiz militar finalmente carimbou: abuso, encobrimento, desconfiança no comando. As consequências disso serão insuportáveis. O promotor respondeu brevemente: já estamos suportando. Simultaneamente, agentes de inteligência invadiram o arquivo da seção de operações do regimento.
Dos fragmentos de papel picado, reconstruíram um rascunho de uma diretriz interna intitulada Inspeção de Disciplina, que havia sido enviada por e-mail pelo oficial de operações do regimento após zombar em um jantar dizendo que é só o caso de alguns soldados machucados, vai acabar logo. Quando o PDF recuperado chegou à mesa de guerra, ele imediatamente adicionou o oficial de operações à lista de suspeitos. A intenção era gravar claramente a mensagem de que oficiais não seriam poupados. Passado o meio-dia, o quadro de avisos temporário instalado em frente ao refeitório da divisão exibia os 7 itens de medidas especiais para a erradicação de abusos. Instalação adicional de CFTV em todos os alojamentos ainda este ano. Inspeções surpresa nos alojamentos e áreas de treinamento 3 vezes por semana. Implementação de aplicativo de denúncia anônima para soldados. Apoio jurídico e psicológico 100% para vítimas. Transferência de agressores e cúmplices com perda de 30 pontos na avaliação de promoção. Sistema de responsabilidade vinculada do comandante. Grupo de trabalho conjunto PE jurídico operando permanentemente. Os soldados liam os itens em voz alta e murmuravam, e alguns cabos já começavam a digitar mensagens de SOS para seus pais em seus celulares. Naquela noite, dentro de um avião de transporte da Força Aérea Brasileira, FAB, rumo à Amazônia, o cabo Tiago Santana revirava os olhos, amarrado até a cintura sob a custódia da Polícia do Exército. Corriam boatos de que as instalações temporárias da PEILA não tinham eletricidade nem ventilação, mas para um militar, aquele era o fim da linha. Um soldado agressor sentado ao lado perguntou com voz trêmula: "Antigo, nossa vida acabou mesmo?" Tiago cerrou os dentes e não conseguiu responder. À medida que a selva densa se aproximava pela janela e o vento forte balançava a aeronave, apenas o agente da PEI com fones de ouvido levantou sutilmente o canto da boca. A unidade mudava sua constituição rapidamente. Em cada parede dos alojamentos, novos slogans como "A disciplina não está acima dos direitos humanos" foram colados, e a seção de pessoal implementou imediatamente um programa de mentoria. Não era a mentoria designada por antiguidade, mas um canal de reclamações direto com o comandante de grupo. O tenente-coronel Guerra olhava para o painel de situação da PE e riscava itens da checklist. Os itens restantes eram proteção completa das vítimas antes do retorno e confirmação da punição da cadeia de comando. Ele verificou o relógio. Faltavam 36 horas para Marcelo voltar da licença. Tempo mais que suficiente. E ele tinha uma última cartada que ninguém poderia abalar. O ar da madrugada estava cortante como gelo fino. Contando indiferentemente as 36 horas restantes, o tenente-coronel Guerra voltou à sala de situação para encaixar a última peça do quebra-cabeça. Entre os logs de conversas recuperados pela perícia, um arquivo de despacho eletrônico enviado pelos agressores ao tenente chamou a atenção. Plano de aplicação de disciplina coletiva. No final da linha de aprovação, estava o carimbo do coronel do regimento. Formalmente era uma autorização, mas na prática era a prova da institucionalização da violência. Guerra enviou o arquivo ao promotor militar e disse simplesmente: abuso de autoridade e formação de quadrilha para agressão. Motivo adicional para indiciamento. No mesmo momento, em um container atrás do campo de futebol da divisão, o Conselho de Disciplina de Emergência estava reunido. O tenente Souza, sentado no banco dos réus, tentou evitar olhar para o vídeo da câmera corporal da PE até o fim, mas acabou baixando a cabeça com os punhos cerrados. Achei que a violência fosse uma tradição. Após essa única frase que nem serviu de desculpa, o presidente do conselho escreveu à mão no pedido de punição, exoneração do cargo e 30 dias de prisão disciplinar. O capitão Borges, ao lado, recebeu 45 dias de prisão e suspensão de salário por 3 meses por negligência. O coronel enfrentaria a investigação direta da promotoria militar como oficial superior, e parte do Estado-Maior e sargentos foram colocados em disponibilidade. Esta foi a espada final que cortou a cadeia de comando. Ao meio-dia, o carro de reportagem de um jornal nacional parou em frente ao portão da divisão. O general Roberto Torres, em uma coletiva de imprensa, guardou o discurso preparado e curvou a cabeça profundamente diante das câmeras pela primeira vez na vida. Assuma a responsabilidade como comandante.
Cooperarei totalmente com a investigação da PI e farei o meu melhor para erradicar os abusos. Quando um repórter perguntou sobre a prisão do tenente e do coronel, o general respirou fundo e virou a cabeça para olhar Guerra. O tenente-coronel tomou a frente do microfone. A Justiça Militar emitiu os mandados esta madrugada. Os acusados estão detidos e qualquer participante adicional será processado conforme a lei, independentemente da patente. Os flashes das câmeras estouraram cegamente, mas a expressão de Guerra permaneceu inalterada. Naquela tarde, um workshop para todos os soldados foi realizado via videoconferência nos alojamentos. Na cadeira do apresentador, o chefe de investigações da PI reproduziu arquivos de áudio anônimos com relatos de abuso, seguidos por vídeos de entrevistas de reservistas sofrendo de PTSD. Através das telas, as expressões dos soldados endureceram. A violência não é tradição, é crime. A omissão é cumplicidade. A frase no último slide preencheu as TVs dos alojamentos. No tempo de perguntas e respostas subsequente, recrutas que normalmente não ousariam falar perguntaram sequencialmente sobre como usar o app de denúncia e os procedimentos de proteção pós-aconselhamento. A atmosfera, embora tensa, moveu-se pela primeira vez em direção à palavra mudança e não silêncio. Ao entardecer, a PE transferiu os soldados vítimas para as celas de proteção e distribuiu kits de treinamento simples. Na cama vazia de Marcelo foram colocados um uniforme de combate novo e bem passado, um kit de higiene novo, uma agenda e um manual de direitos humanos do soldado. Dentro da gandola havia uma nota curta com a letra de Guerra: quando voltar, não precisará esconder suas feridas aqui dentro. Antes que a tinta secasse, Guerra assinou o último documento, a ordem de transferência de todo o pessoal agressor, cúmplice. Ao lado dos nomes estavam os nomes das unidades de fronteira e o horário de partida imediata, com o carimbo de confirmação de embarque já batido. Quando a última noite chegou, a tensão que pairava sobre a unidade transformou-se em um silêncio calmo. Entre o blackout dos alojamentos, apenas os passos das patrulhas da PE ecoavam ritmicamente. Nos corredores onde antes a crueldade corria solta, em vez de investigadores com envelopes, os novos comandantes de grupo verificavam a lista de vítimas e tentavam conversar sentados nas camas do fundo. Se estiver difícil, reporte imediatamente. Os agressores já não existem. Os recrutas respondiam sim, senhor, com vozes trêmulas, mas compreendiam claramente todo o peso daquelas palavras. Na madrugada anterior ao retorno da licença, Guerra recebeu o relatório final de transferência do chefe de pessoal. Quando o rádio informou que o último caminhão com os agressores havia passado pelo posto de controle avançado, ele largou a xícara de café e caminhou para a escuridão fora da janela. A primeira estrela da manhã brilhava fraca no céu, e ele murmurou para si mesmo: agora é hora do Marcelo voltar, e ajustou o relógio de pulso silenciosamente. O tempo restante até o retorno era exatamente 11 horas e 42 minutos. A unidade estava pronta. Na última noite de suas férias, Marcelo embarcou no último ônibus do terminal rodoviário do Tietê em direção à unidade. Enquanto o amanhecer cinzento se espalhava pela janela, o ônibus do exército parou em frente ao portão da divisão. O sentinela da PI que guardava o portão era um rosto que ele nunca tinha visto antes, e sua postura era tão ereta que parecia ter acabado de sair do curso de formação. Quando Marcelo entregou a permissão de licença, o sentinela prestou continência e disse em voz baixa: bom trabalho, soldado. Bem-vindo de volta em segurança. Foi uma saudação curta, mas o tratamento respeitoso era algo inimaginável antes. Ao descer em frente ao alojamento, Marcelo notou que a placa na porta havia mudado. Abaixo da placa primeiro pelotão, terceiro grupo de combate, um adesivo verde de zona de proteção de recrutas 1 havia sido colado. Ao deslizar a porta e entrar, a cama do cabo Tiago Santana estava vazia, e 2 novos recrutas estavam estendendo colchões novos. Quando seus olhos se encontraram, eles baixaram a cabeça com um sorriso desajeitado, mas amigável. Ah, o antigo chegou? Apenas 10 dias atrás a palavra antigo era um código que sugeria violência, mas agora soava estranhamente calorosa. O comandante de grupo era um terceiro sargento recém-transferido. Ele chamou Marcelo e entregou o manual de direitos humanos e um cartão de resposta a crises.
Isso é material obrigatório para todos os soldados. Se tiver alguma reclamação, escaneie o QR Code e denuncie na hora. Depois que o sargento saiu, Marcelo encontrou o uniforme impecável e a carta manuscrita dentro de seu armário. Bem-vindo de volta. A promessa foi cumprida. Carlos Guerra. A letra era nítida e a tinta parecia brilhar como se não estivesse totalmente seca. Às 10 horas da manhã, na sala de situação da PE, foi realizada a reunião de verificação final do protocolo de proteção às vítimas. Promotores militares, psicólogos e investigadores do Centro de Direitos Humanos sentaram-se à mesma mesa para ajustar o cronograma de proteção de depoimentos. O tempo de aconselhamento psicológico designado para Marcelo era de 2 vezes por semana, entrevista com advogado 1 vez por mês, e uma linha de retorno foi criada para suporte pós-baixa. O tenente-coronel Guerra assinou a última coluna da ata e disse: se deixarmos o rótulo de vítima, isso se torna outra violência. Expandam este programa para toda a divisão em 6 meses. Pouco antes do toque de rancho para o almoço, discussões improvisadas sobre a prevenção de reincidência de agressões ocorreram em cada alojamento. Quem conduziu não foram os soldados mais antigos, mas os subtenentes e oficiais médicos psiquiatras. Para que a violência não volte, precisamos mudar essa cultura de calar a boca. À voz franca do médico, os soldados prestaram atenção. Alguns ainda viravam a cabeça sutilmente, mas pelo menos não se ouviam risadas abafadas. À tarde, os drones da PE circularam novamente sobre os alojamentos. Desta vez não para vigilância, mas para exibir em tempo real no painel eletrônico o status de 0 ocorrências de fumo não autorizado ou itens ilegais. Um ponto vermelho do drone flutuava sozinho sobre os recrutas que voltavam do TFM em um canto do campo. Alguém sorriu ironicamente dizendo que se sentia estranhamente seguro sabendo que o drone o observava. Ao pôr do sol, Marcelo foi chamado à sala do comandante de pelotão. O recém-nomeado tenente Silva levantou-se da cadeira e recebeu a continência. Recebi o relatório. O que você passou é um passado que o exército jamais deve repetir. Ele pausou por um momento e colocou parte dos documentos da investigação copiados sobre a mesa. Seu depoimento já foi enviado ao tribunal. O que resta é você terminar seu serviço com segurança. Quando Marcelo assentiu, o tenente estendeu um envelope. Dentro estavam os perfis dos novos recrutas que seriam subordinados de Marcelo e uma checklist de mentoria. Agora, como soldado mais antigo, a vida militar que você deve mostrar não é violência, é camaradagem. Seus subordinados não devem conhecer o medo que você passou. Por um breve momento, seu coração pesou. O peso do nome responsabilidade era muito maior que o da violência. Na hora da formatura noturna, a diretriz especial do general foi lida nos alto-falantes do pátio. Esta divisão reforça a responsabilidade de comando para erradicar abusos e adota os direitos humanos dos soldados como valor prioritário. Espectadores também serão punidos severamente. A voz do sargento da PE encarregado da leitura ecoou forte, e os soldados levantaram a cabeça em formação. O ar estava seco, mas essa secura era diferente da atmosfera assassina de antes. Assim que terminou, os comandantes de grupo voltaram para os alojamentos e continuaram com briefings curtos. Lembrem-se desta cena. Estamos mudando. Quando a hora da troca de guarda se aproximou, Marcelo sentou-se na cama e desamarrou os cadarços duros dos coturnos. Em seu tornozelo esquerdo ainda havia a cicatriz deixada pelo chute do agressor. Ele não conseguiu tirar os olhos daquela marca por um tempo. Mas o que ecoava em seus ouvidos não era o escárnio de Tiago Santana, mas o bem-vindo respeitoso do sentinela no portão. As luzes do alojamento se apagaram e a patrulha da PE passou no fim do corredor com passos abafados. Naquele silêncio, Marcelo fechou os olhos, convencido pela primeira vez de que o amanhã seria um pouco diferente. Quando a estrela da manhã desapareceu e o sol nasceu, as luzes fluorescentes já brilhavam dentro da tenda do Tribunal Militar Temporário instalada no centro do campo de esportes da divisão. O coronel, o capitão, o tenente e a gangue de Tiago Santana, vestindo macacões de presidiários, aguardavam sua vez. Quando o relógio de parede do tribunal marcou 9 horas, o juiz declarou o início do julgamento com voz polida.
A acusação foi lida diretamente pelo promotor militar. As acusações eram lesão corporal, extorsão, agressão, abuso de autoridade, prevaricação e violação de responsabilidade de comando. À medida que a lista de crimes graves continuava sem fim, os rostos no banco dos réus ficavam brancos como papel. A sentença foi mais rápida do que se pensava. Os 4 principais autores, incluindo Tiago Santana, 2 a 3 anos de reclusão em regime fechado. Os 5 cúmplices, penas mistas de reclusão e suspensão condicional. Tenente, 1 ano e 6 meses de reclusão. Capitão, 2 anos de reclusão. Coronel, 2 anos de detenção e expulsão desonrosa. Quando os réus foram escoltados para fora, fazendo barulho com as algemas de metal, um pequeno clamor se espalhou entre os soldados reunidos além da cerca do campo. Alguém moveu os lábios sem som, acabou de verdade. Naquele momento, o tenente-coronel Carlos Guerra, com uma expressão incolor e solitária, olhou para o veículo de transporte uma única vez e se virou. Sua tarefa restante não era a condenação, mas a reconstrução. Às 9 horas da manhã, um aviso de educação adicional em direitos humanos foi afixado no corredor do alojamento. Desta vez, era para os oficiais e sargentos. Sob o título, uma linha em letras pequenas, a omissão não é liderança. Na sala de reuniões dos oficiais, o novo comandante do batalhão apareceu de repente e perguntou diretamente a cerca de 40 oficiais e sargentos: se algum de vocês pretende reclamar que a hierarquia está desmoronando neste momento, entregue-se agora. Quem não tiver confiança para manter a disciplina sem violência nesta unidade daqui para frente, pode escrever o requerimento de transferência no escritório do pessoal hoje. Diante do silêncio, ele encerrou a reunião dizendo: agora é o começo, em vez de dar um sorriso sem graça. Logo após o almoço, os investigadores diligentes na sala de situação da PE completaram o último relatório. O título era Taxa de Execução das Medidas Abrangentes de Erradicação de Abusos, primeira semana. Ao lado da checklist, concluído 94%, estava nítido. Como um dos 2 itens incompletos era a reunião de esclarecimento para as famílias das vítimas, Guerra obteve imediatamente aprovação de segurança para acessar os contatos dos pais. Um convite para o briefing sobre a situação de proteção do soldado foi enviado à mãe de Marcelo, e cartas semelhantes foram enviadas às outras famílias. Mesmo ouvindo que o exército falhou em proteger seus filhos, desta vez eles estavam preparados para responder corretamente. Naquela noite, como primeira tarefa após o retorno ao alojamento, Marcelo levou 2 recrutas para a área de TFM. Sob a barra fixa familiar, não era um veterano, mas um conselheiro de direitos humanos que explicava como usar o rolo de espuma. Quando um recruta perguntou com o rosto envergonhado: antigo, podemos mesmo fazer exercício assim? Marcelo deu um tapinha em seu ombro. O fato de nossa unidade estar mudando significa que você pode fazer esse tipo de pergunta. Só depois de falar, Marcelo sentiu que estava sorrindo sem perceber. Antes da troca de guarda, o noticiário na TV do alojamento transmitia uma notícia urgente. Divisão X promove erradicação de abusos como unidade piloto. O Ministério da Defesa estuda expansão para todo o Exército. No rodapé da tela, o nome do comandante da PE da divisão passou brevemente na legenda. Marcelo endireitou as costas silenciosamente e arrumou o cobertor. As luzes da rua fora da janela de vidro não pareciam ter mudado, mas o manual de direitos humanos no bolso do uniforme parecia pesado. Ele colocou a palma da mão na janela e tocou a cicatriz leve no lado de dentro. E murmurou para si mesmo: amanhã é realmente diferente. No final de junho, quando a brisa do outono estava ligeiramente fria, todos os soldados e oficiais se reuniram no pátio da divisão, algo raro. Era a cerimônia de certificação de Unidade de Excelência em Direitos Humanos, com a presença do ministro da Defesa. No palanque, o ministro chamou o nome do agora coronel Carlos Guerra, promovido há um mês, e 3.000 soldados prestaram continência simultaneamente. Esta unidade é um exemplo de como erradicar a violência e transformar os direitos humanos em poder de combate. A voz do ministro ecoou pelos alto-falantes. Então, na primeira fila, o agora cabo Marcelo, usando uma faixa no ombro, cerrou os punhos até as mãos suarem.
Agora ele não era mais uma vítima, mas usava o distintivo de soldado líder do Juramento de Direitos Humanos. Após o término do evento, o coronel Guerra chamou Marcelo silenciosamente para trás do prédio administrativo. Enquanto confetes voavam, os dois olharam para o portão da guarda onde se encontraram pela primeira vez. O coronel estendeu um estojo de metal. Dentro havia uma pequena placa comemorativa e uma carta manuscrita. Nenhum exército pode ser perfeito. Mas basta uma pessoa para cortar a irracionalidade e começar a mudança. Sua coragem foi essa pessoa. Marcelo sentiu os olhos marejarem ao lembrar dos dias intensos do último ano, mas respondeu com uma continência. Obrigado por me proteger. E agora eu protegerei. 2 meses depois, Marcelo tirou licença e visitou sua casa. Na TV da sala passava um anúncio de utilidade pública da campanha de melhoria dos direitos humanos militares produzida pelo Ministério da Defesa, e a narração na tela declarava que a coragem de um soldado mudou o exército. A mãe, chorando ao lado, em vez de dizer que estava orgulhosa, apenas segurou a mão do filho silenciosamente. Marcelo acariciou a cicatriz no pulso por um momento. A lembrança dolorosa permaneceu, mas a cicatriz não era mais motivo de vergonha. A gangue de Tiago Santana, presa por atos de crueldade, foi designada para o primeiro programa de ressocialização na penitenciária militar. Conta-se que ao receber a visita da família, ele disse chorando: "A disciplina que eu quebrei acabou destruindo minha vida." A história deles foi editada em material de treinamento para oficiais e distribuída para todo o exército. E 1 ano depois, na madrugada em que o coronel Guerra foi transferido para a Inspetoria-Geral do Ministério da Defesa como diretor de Direitos Humanos, ele saiu caminhando pelo portão da guarda. Ao vê-lo, o soldado que estava de sentinela ao longe endireitou a postura e gritou: "Selva! Vá em segurança, senhor." Em algum lugar naquela voz, o coronel ouviu não o tremor da primeira continência de Marcelo, mas uma ressonância poderosa. Ele respondeu silenciosamente: "Sim, o exército mudou. E continuará mudando." Enquanto o sol nascia, o portão de ferro se fechou lentamente atrás dele. Assim como o portão de ferro foi o começo numa noite há muito tempo, desta vez não era o